Olá, eu sou o Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por estar aí do outro lado. Nós estamos estudando a Bíblia, não é? Diariamente aqui. Sempre às 6 horas da manhã tem estudo novo e eu quero agradecer a você que sempre nos acompanha. Aquela turma que nos assiste logo nas primeiras horas do dia. Tem gente que assim que o vídeo entra no ar, já vem acompanhar aqui. Tem gente que eu sei que nos assiste tomando café logo cedo, né? Se eu estou fazendo companhia para você no seu café, muito obrigado, eu fico feliz de te acompanhar nesse momento aí. Mas que Deus possa estar abençoando a sua vida, aonde você estiver, a hora que você estiver. Estamos estudando a Bíblia juntos e eu te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Nós estamos estudando aqui Estevão. A palavra de Deus traz o testemunho de Estevão, a forma com que Estevão progrediu no seu ministério, a forma com que Estevão realizou prodígios, ganhou almas para Cristo e também a forma com que Estevão morreu. Estevão que se tornou um mártir do cristianismo. Quero ler com você novamente os versículos 8 e 9, que diz, de Atos 6, 8 e 9. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Estevão que foi indicado como um daqueles diáconos para servir à mesa, que a própria palavra de Deus nos diz lá no verso 3 do capítulo 6, mas escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Estevão foi escolhido. A palavra de Deus diz lá no verso 5, diz que elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era um homem irrepreensível, de boa reputação, um homem cheio do Espírito e de sabedoria. Estevão, como os demais diáconos que foram escolhidos aqui, no começo do capítulo 6, tinha essas características. Boa reputação, cheio do Espírito, de sabedoria. A vida de Estevão era a vida do seu ministério. A vida que Estevão levava é o que dava vida ao seu ministério. O caráter de Estevão era o alicerce do seu trabalho. Não havia um abismo entre o que ele falava e o que ele fazia. Não havia um abismo entre as suas palavras e o seu desempenho na obra. Ele vivia o que ele falava. É lamentável hoje nós vermos tantos líderes que estão em descrédito, tantos líderes religiosos hoje, que embora ocupando lugares de honra, vivem uma vida de forma desprezível. Falam uma coisa e fazem outra. A sua vida desconstrói o seu ministério. É lamentável tal fato. É de entristecer observar o que acontece hoje. Estevão vivia o que ele pregava. Estevão testemunhava com a sua vida. Se existisse uma palavra que caracterizava a vida de Estevão, é a palavra cheio. Ele era cheio em tudo o que ele fazia. Era um homem cheio de Deus, cheio de sabedoria, cheio do Espírito. Sua vida não era apenas irrepreensível, mas era uma vida plena. A gente poderia destacar alguns aspectos e eu levantei alguns aqui, apenas para você observar. Estevão cheio do Espírito Santo, versículos 3 e o versículo 5. Todo homem está cheio de alguma coisa.
ou cheio do Espírito, ou cheio de si mesmo, ou cheio de Deus, ou cheio do pecado. O homem nunca está vazio, ele está cheio, e Estevão sempre cheio, cheio do Espírito, cheio de Deus. E já fica a pergunta, você tem estado cheio de quê? Você tem se enchido da presença de Deus, cheio do Espírito, ou cheio de você mesmo, cheio do pecado, cheio das suas vontades, cheio do seu egoísmo? Nós precisamos avaliar a nossa vida. Estevão era um homem cheio de fé. Estevão foi salvo pela fé, vivia pela fé, vencia o mundo pela fé. Estevão cheio de fé. A fé que levou ele a manter-se firme até o seu martírio. Estevão, um homem cheio de sabedoria, como diz o verso 3. Sabedoria, nós sabemos, que é muito mais do que conhecimento. Sabedoria não é algo que você adquire num banco de escola ou de uma universidade. Esse uso correto da sabedoria que vem do Senhor é você pegar o seu conhecimento e usar de forma correta. É você receber do alto a sabedoria que vem a partir do temor do Senhor. É olhar para a vida com os olhos de Deus. É saber quem é Deus. O verso 8 nos diz que Estevão é um homem cheio de graça. Havia em Estevão uma abundante graça. A vida de Estevão era uma fonte de bênção. Seu coração era generoso, as suas mãos dadivosas e a sua vida, poderíamos dizer que era um vaso transbordante de graça. Estevão era um homem cheio de doçura. Estevão, cheio do poder, diz o versículo 8. Estevão era um homem revestido pelo poder de Deus. Através dele, Deus operara milagres e sinais. Ele falava e fazia. Ele pregava e demonstrava. As suas palavras irrepreensíveis e as obras de Estevão irrefutáveis. Até o momento que a gente vai lendo aqui a palavra de Deus, Lucas havia acreditado milagres apenas ao Senhor Jesus, lá no Evangelho, e aos apóstolos, não é? Até aqui. Atos 2:22 fala do Senhor Jesus, Atos 2:43 e Atos 5:12 fala dos apóstolos. Mas agora aqui, pela primeira vez, Lucas diz que outra pessoa, que não era nem Jesus, nem os apóstolos, realizaram milagre. Né? Adolf Paul declara que graça e poder formam uma unidade. De nada adianta uma graça impotente e de nada adianta um poder sem graça. Se torna algo terrível. Ser cheio de graça e de poder. Essa era aquela característica de Estevão, que realizava grandes prodígios e sinais entre o povo. Amados irmãos, que a vida de Estevão possa falar nos nossos corações. Que a vida de Estevão possa impactar o nosso testemunho. Que Deus possa nos fazer buscar ser cheios do Espírito Santo, cheios de fé, sabedoria, de graça e de poder. Mas isso para a glória de Deus. Muito obrigado por me acompanhar mais uma vez. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.